boa noite a todos. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje para assistir a professora Helena Gonçalves na roda de conversa proposta por ela, auxiliando a aula de línguas adicionais estrangeiras. A Helena é professora do CAP, da UERJ, fez seu doutorado em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Estudos da Linguagem pela UF e a licenciatura em Letras Português e Francês também pela UF. Além de ser professora do CAP, ela é uma colega nossa do MENG, ela faz parte do projeto e topou compartilhar com a gente uma parte da pesquisa dela do doutorado, que ela terminou recentemente, e vai falar com a gente sobre esse tema. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Ferge, a Maria Gabriela, acho que entrou, né, Lívia? Agradecer pela disponibilidade do Meet e por estar aqui presente também. Então, Helena, é com você agora. Ok, boa tarde. Então, reforço o agradecimento, né, a todo mundo que está participando. Eu queria dizer que, para mim, também é um momento importante de compartilhar um pouco do que foi feito na pesquisa, né, porque eu acho que a pesquisa ela não acaba na pesquisa, então, conforme a gente vai compartilhando e ouvindo outros colegas, a gente vai repensando a nossa própria pesquisa. Helena, Bom, desculpa te interromper, que sua câmera está desligada. Tá? Tá, não. Tô vendo. Ah, não? Para mim está aparecendo desligado, então desculpa, gente. Que estava aparecendo só a voz dela aqui. Não, para mim tá ligada. Para você está? Então, desculpa. Agora desligou, mas na hora que a Lívia falou, mas na hora estava. Eu acho que estava travado. Tem gente. A Gabi está falando também que não estava vendo a Helena. Então, eu também não estava vendo, não. Sério? Gente, é porque minha internet... Desculpa, só eu, então. Não tá 100%, mas eu tô aqui no 3G. 5G, sei lá. Nesses casos é melhor que todo mundo desligue a câmera, porque fica menos pesado para ela aparecer, se for o caso. Gente, para mim tá ligado. Vocês continuam me vendo? Não tô vendo, não. Nem eu. Não? Como é que eu vou desligar? Desliguei. Vou ligar. Liguei, para mim apareceu. Não? Para mim, não. Então de repente é melhor vocês desligarem, não sei. Vamos tentar para ver. Infelizmente. E agora? Agora, Helena, desliga e liga de novo, por favor. Tá. Calma aí. Ui. Meu Deus. E agora? Liguei. Não. Mas acho que daqui a pouco restabelece, gente, a conexão. Né? Acho que pode ser algum errinho. A tecnologia hoje literalmente não está a meu favor. Mas, enfim, vou falando, né? Se não aparecer, vocês me informem, tá? Que aí a gente vê o que faz. Tá bom, obrigada, Helena. Bom, o que eu estava falando é dessa importância de compartilhar um pouco da pesquisa. Ela é do final do ano passado, defendida no finalzinho do ano passado. Acho que muitos colegas que estão aqui presentes participaram também, né, do Momento de Defesa. Jana, você pode passar o slide? Como dito na apresentação, eu sou professora de francês, né, atuo no Instituto de Aplicação da UERJ, na educação básica, no ensino superior. A gente também atua em pesquisa, extensão. Esse projeto aqui, por exemplo, é um dos projetos de extensão da equipe de francês. Esse slide que vocês veem na tela agora é um resumo, só um panorama geral da pesquisa, né, que foi concluída em 2024. Ela se caracteriza como uma pesquisação participante, que caracteristicamente inclui a participação de todos envolvidos como produtores de conhecimento. Ela foi realizada na sala de aula de francês na educação básica,
O objetivo principal da investigação foi verificar a possibilidade de reconstrução de representações e envolveu também um momento no qual eu fiz intervenções pedagógicas que eu chamei de prática docente a partir de uma perspectiva intercultural crítica e decolonial. Pode passar, Joana, por favor. Então, aqui vou fazer não vou falar muito sobre teoria, só o que interessa aqui para a gente pensar a proposta pedagógica mesmo, porque o foco aqui hoje da conversa vai ser o percurso pedagógico dentro dessa proposta intercultural crítica e decolonial. Então, é importante entender quais são as teorias que orientaram a minha prática. Então, a interculturalidade crítica eu conheci através dos textos da Vera Candô, que é uma pesquisadora da área de educação brasileira, da PUC do Rio de Janeiro, e ela, há algumas décadas, vem pesquisando, com o grupo de pesquisa dela, né, essa questão da interculturalidade crítica. É interessante pensar a interculturalidade pelo viés crítico, porque muitas vezes ele é usado com outros sentidos. A gente vê muito, por exemplo, escolas, né, bilíngues e tal, que usam a palavra interculturalidade, mas que não necessariamente propõem alguns questionamentos sobre questões sociais, não desenvolve necessariamente o pensamento crítico. Então, aqui a proposta dessa interculturalidade por um viés crítico, ele dialoga muito com a noção de decolonialidade também. Então, a Vera Candô, ela fala que essa proposta, ela se propõe a questionar diferenças e desigualdades construídas, né, ao longo da história entre os diferentes grupos socioculturais, étnicos, raciais, de gênero, orientação sexual, entre outros. E aí pensar em como promover relações igualitárias entre esses diferentes grupos e, sobretudo, fortalecer, empoderar aqueles que foram historicamente minorizados. E aí, nesse caso, pensando no contexto brasileiro, latino-americano, a gente pensa na situação de colonização, na situação dos povos originários, na situação dos povos afrodescendentes. A Catherine Walsh, que faz parte, que integra também o grupo Modernidade e Colonialidade, e que trata dessa questão da decolonialidade, também fala de interculturalidade crítica. Então, o pensamento da Vera Candô, depois eu percebi que ele é bastante influenciado pelo pensamento desses pesquisadores decoloniais aqui da América Latina, sobretudo a Catherine Walsh, que vai trazer também a questão da racialização, que está no centro do debate dos estudos decoloniais. E aí a Catherine Walsh vai dizer que a interculturalidade crítica, assim como o projeto decolonial, se coloca como projeto político, social, ético, epistêmico. Então, não é só, além da reflexão, existe a intenção de propor mudanças nas relações, de provocar mudança nas estruturas sociais, né, de fazer uma mudança na epistemologia e etc. Joana, você pode passar para mim, por favor? Vocês estão me vendo agora, gente? Eu ainda não. Não, Também não. Poxa! Helena, tenta sair daquele modo que você tinha acessado. Ah, tá. Isso aí. Talvez seja isso. Aí desliga e liga sua câmera de novo. E aí, gente? Nada? não, amiga, não foi. Tadinha. Não. A gente estava te vendo até antes de todo mundo entrar. Até Foi um Deus, pouco você inverso. falar, Lívia. Deixa eu sair e entrar de novo na sala. Eu ia te sugerir isso, sai e volta, por favor. Tá, calma aí. Para quem acabou de entrar, a gente não está mudo, não está travado, a gente só está aguardando a Helena palestrante, que está com probleminha técnico e saiu e voltou da sala.
E vai voltar para a sala, né, na verdade. Agora vai, hein? Aê! Estamos vendo. Oi! Agora sim. Agora foi? Sim. Que bom! Então. Ai, gente, estou aqui no celular e no computador perdida. Vamos lá, onde que eu estou? Aqui em decolonialidade. Então, na minha pesquisa, eu li os textos sobre colonialidade, decolonialidade durante o desenvolvimento da parte da minha atuação pedagógica. Como eu falei, a questão da interculturalidade crítica dialoga muito com o debate decolonial, mas os textos decoloniais eles estão bastante à frente, né? Então, resumindo mesmo, aqui fazendo um resumão da decolonialidade para pensar lá a proposta, né, de atuação pedagógica, diria que o projeto decolonial ele busca evidenciar, discutir e se opor às diferentes dimensões da colonialidade. Aí o Maldonado Torres e o Walter Miolo falam da colonialidade do poder, do saber e do ser, que seriam as estruturas construídas no período colonial, no qual alguns grupos são favorecidos socioeconomicamente, do saber, e vai interferir, né, na forma como o saber é construído e quais saberes são valorizados, e do ser também, né, muito com base também no que Fanon já falava hoje do ponto de vista psiquiátrico, né, psicológico, de como a gente constrói também nossa subjetividade, nosso ambiente psíquico a partir dessas relações violentas, né, para grupos como as pessoas escravizadas, os povos originários, e a valorização daqueles que mantinham o poder, né, que estavam na posição de colonizadores. E aí, nesse projeto decolonial, a gente fala muito na questão do giro decolonial, né, o Maldonado Torres fala das diversas dimensões desse giro decolonial, que a gente precisa começar, né, então que ele defende que a gente precisa começar por um giro epistêmico, né, então valorizando saberes, conhecimentos, formas de pensar desses grupos que foram apagados ao longo da história, esses saberes construídos ao longo da história que foram minorizados, e a gente faz isso como? Suleando, né? Que é esse verbo que surge desse debate decolonial. E, em resumo, seria dar protagonismo a vozes, corpos, saberes e modos de viver desses grupos minorizados, que podem ser também pensados como grupos que fazem parte do sul global, aqui no sentido geopolítico, né? A ideia de sul global ela não é simplesmente uma ideia geográfica, ela tem a ver com essa questão dos grupos sociais minorizados, seja em locais do sul ou do norte, né? Então, a gente vai ver também situações de minorização, de desvalorização em países ditos desenvolvidos, né, localizados geograficamente no norte. Bom, essas são algumas reflexões que orientaram a prática. Eu pedi para a Joana passar agora o slide. Vocês continuam não me vendo, gente, que Vaga falou que não estava me vendo. Não, Helena, não estamos te vendo, infelizmente. Não sei o que fazer, gente. Deixa eu botar no Wi-Fi, ver se vai melhorar. Eu acho que é pior, mas... E aí, gente? Para mim, nada. Nada, amiga. Relaxa. Deus do céu! Não, e é bizarro, porque a gente estava te vendo até há 10 minutos atrás. É, foi só começar que parou. Talvez seja a internet que não tá legal também, né? Tem esse risco, né? Infelizmente. Bom, o que eu faço, gente? Não sei. Não, pode continuar, amiga, não tem Ah, problema não. Depois que Tá me passar a ouvindo? apresentação. Tô sim. Depois que tirar a apresentação, de repente apareça, né? Não sei.
Então, você passou aí, né, Joana? Estou lendo aula de línguas, né, adicionais ou estrangeiras. Estou só contextualizando, essas atividades foram realizadas dentro desse contexto da pesquisa de doutorado, no Instituto de Aplicação da UERJ, nas aulas de francês em uma turma do sexto ano do ensino fundamental, tá? No ano de 2023. A proposta, então, foi provocar o pensamento crítico dentro de uma proposta contra-hegemônica, decolonial. E aí eu trabalhei também muito com a questão das representações, que eu não vou conceituar aqui, porque senão seria muita teoria, mas bem no início do trimestre, antes de desenvolver as atividades que eu vou apresentar, eu fiz um levantamento das representações que circulavam ali no imaginário daquela turma, e apareceram muitas representações estereotipadas e preconceituosas com relação à língua francesa e aos grupos sociais que utilizam essa língua. Então, por exemplo, a imagem, né, que vinha à cabeça deles naquele momento com relação aos falantes de francês eram pessoas brancas, em Paris, de classe média alta, que gostam de comer baguete, que passeiam nos pontos turísticos. Então, a referência que eles tinham eram todas voltadas para um universo que é bastante difundido, né, em filmes, em propagandas, em desenhos que eles assistem, daquele homem branco, né, com bigodinho, com a camisa listrada, com a baguete embaixo do braço, no ambiente turístico, né? E aí, a partir desse levantamento, foi interessante que essas representações foram sendo contestadas ao longo das atividades que a gente realizou. Tá? Então, uma das formas foi problematizar, por exemplo, a questão da diversidade social, linguística, trazer vozes do sul global. Pode passar, Joana, por favor. Nessa tabela, eu apresento um resumo de todo o percurso didático realizado ao longo dessa pesquisa. Ele foi feito dentro de um trimestre, ao longo de um trimestre, envolveu aí algumas etapas, né? 5 etapas. Então, eu achei interessante começar, isso com base também nas leituras, né? Tanto da interculturalidade crítica, como da questão da língua adicional, de se pensar a proposta didática também a partir da localidade, né? Porque a ideia é que se faça reflexões também sobre a própria realidade, e não simplesmente sobre os universos que são apresentados com relação àquelas pessoas representadas ali na aula da língua, né? Em outros lugares, né? Em outros países, em outras realidades. Então, a minha prática foi bastante orientada por estimular reflexões também sobre a nossa realidade, né, estabelecendo, às vezes, comparações entre o que eles viam no universo francófono e a realidade, as realidades, né, ali presentes na vida daqueles jovens brasileiros, na minha sala de aula, no caso. Eu comecei pensando, então, a partir da nossa localidade, né, pensar a diversidade local, expandindo para regional e nacional, levou mais ou menos 4 tempos de aulas. Após isso, que a gente entrou no universo francófono. Eu também trabalhei um pouco com a questão da diversidade, e aí partindo para a problematização das representações estereotipadas e expandindo, né, propondo descobertas de outras realidades. E essa sequência foi a que durou mais tempo, né? Foram 10 tempos de aula. Em seguida, a gente se comunicou com adolescentes de uma região chamada Guadeloupe, que é uma ilha que fica na região do Caribe, foi colonizada pela França, até hoje é um território francês. No finalzinho, teve uma intervenção da estagiária, que também entrou nessa sequência, né, uma professora de francês de formação, e no final a gente fez uma autoavaliação para eles refletirem sobre os aprendizados. Pode passar, Joana. Aqui só para ter uma ideia geral, né, da sequência didática, e agora eu vou falar sobre algumas atividades. Tá? Então, esse quiz sobre diversidade cultural e linguística,
ele se enquadra naquela atividade para a gente pensar um pouco sobre a diversidade cultural e linguística aqui na nossa realidade, no nosso país, né? Nesse caso aqui foi mais uma atividade para pensar em âmbito regional e nacional. Isso aqui foi muito guiado também pela intenção de questionar uma ideia que foi construída junto com esse projeto colonial, né? Que é a ideia de que para cada país existe uma língua e que a cultura que haveria uma cultura nacional única. Então, por isso a ideia de privilegiar aqui informações, reflexões sobre aspectos relacionados aos povos originários e afrodescendentes. Então, eu fiz algumas perguntas, né? Esse jogo eu fiz de uma forma bastante simples, na verdade, mas que eu achei que funcionou muito bem, né? Foram ao total... Ana, você pode passar o slide? Acho que foram 9 perguntas. Tem umas A e B, né? Tem algumas que são A e B, então foram 8. Tem mais de 10, na verdade, não vou contar agora. E aí, eu dividi a turma em grupos. Né? Fiz alguns grupos de 4, 5 alunos. E cada grupo recebia uma pergunta que eles deveriam ler, pensar e chegar a uma resposta. E depois essa pergunta ela era compartilhada e a resposta deles também. De modo que os outros participantes ouviam a pergunta e a resposta. Se a pergunta tivesse certa, ok. Se a resposta estivesse certa, perdão, ok. Senão, a pergunta voltava para o jogo. E eu fui tomando cuidado para não fazer uma pergunta que antecipasse a resposta de outra, né? Por exemplo, se eu fizesse a pergunta 1A, 1B antes da 1A, poderia dar errado, né? Porque na 1B pergunta assim, cite 3 outras línguas faladas no Brasil além do português. Então, aí já está afirmando que existe uma pluralidade linguística no Brasil. E aí, então, era necessário que a pergunta 1A fosse feita primeiro. Eu fui controlando isso, né? E o que foi interessante, que à medida que cada pergunta ia sendo feita e as respostas compartilhadas, a gente ia fazendo reflexões também sobre isso, né? Uma das perguntas que mais deu debate, por exemplo, foi essa pergunta número 2, que aparece na tela, né? Que eu formulei assim, no século XVIII, a língua guarani foi proibida no Brasil. Verdadeiro ou falso? Então, assim, eles facilmente responderam que essa afirmativa era falsa, porque eu acho que eles já tinham entendido que a proposta do jogo era refletir, né, sobre as relações de poder estabelecidas, né? Então, eles responderam que era falso, e aí eu perguntei, né, mas por quê? Vocês acham que isso aconteceu e tal? E daí a gente foi refletindo juntos, eu falei para eles um pouco de como isso aconteceu, né, fazendo menção ao projeto, né, de construção do Estado Nacional, através lá do Marquês de Pombal, que na época existia uma língua geral, que era... É difícil de definir essa língua geral, né? Os teóricos não definem muito bem, mas seria um conjunto, né, de línguas, uma língua comum, talvez, né, de base indígena. E o português não era uma língua falada pela maior parte da população, né? Então isso aconteceu a partir de uma política de construção de um Estado Nacional colonialista. Então, a gente foi fazendo essas reflexões à medida que as perguntas iam se colocando. Você pode passar, Joana, por favor? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que eles comentaram muito também. Por exemplo, essa questão. Atualmente, existem comunidades quilombolas no Brasil? A pergunta 6A. Foi interessante de observar que pouquíssimos deles tinham reflexões sobre isso. Acho que 1 ou 2 no máximo tinham noção da existência de comunidades quilombolas no Brasil. E aí a gente foi conversando, falando das comunidades aqui no Rio, e aí perguntando a eles, né? Aí na pergunta 6B já vinha ali uma outra reflexão, né? Quem vocês acham que mora nessas comunidades atualmente? Eles eram
convidados a refletir. E a partir da recuperação de informações, né, da história do nosso país, eles iam tentando elaborar essa resposta, né, pensando nesse processo de colonização, das pessoas, né, que foram escravizadas, de como elas se reuniam, né, para se fortalecer. Então, a gente foi pensando nessa diversidade a partir dessas perguntas. Tá? Bom, esse material, gente, eu não vou comentar ele todo, porque a ideia é mostrar um pouco do percurso também, né? Mas ele está disponível na tese, né? Eu fiz um capítulo descrevendo todas as atividades que eu realizei, explicando passo a passo as reações deles, depois fazendo reflexões sobre isso, toda a interação que foi realizada em sala de aula a partir dessas atividades. Então, essa foi a primeira atividade, ela funcionou como uma sensibilização, na verdade, porque era ali o momento inicial, a ideia era mais sensibilizar para a ideia de diversidade na turma, no nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Tá? Então, pensando muito essa questão da diversidade, indo contra essa ideia de uma monocultura, de um país com uma língua única, né, dessa coisa nacionalista que oprime outras culturas, né, outras formas de ser e de estar no mundo. Joana, você pode passar? Vou passar agora para uma outra atividade, que aí já foi partindo para o universo francófono. Eu chamo de universo francófono os contextos socioculturais onde as pessoas se expressam em francês, se comunicam em francês, utilizam a língua francesa no dia a dia. Tá? Então, isso para quê? Por que isso? Porque lá, quando eu fiz o levantamento das representações deles, eles basicamente citaram Paris como um local onde se fala francês, basicamente citaram pessoas brancas, né? Não tinha muita noção de uma diversidade. Então, antes de propor a descoberta, né, da vida de jovens francófonos, que era também uma das propostas desse percurso pedagógico, eu fiz um apanhado geral para eles visualizarem mais ou menos onde o francês é utilizado. Então, esse primeiro material, eu peguei fotos, né, de jovens falantes de francês, de diferentes locais, e coloquei uma frasezinha deles se apresentando, né, dizendo o nome, a idade, de onde eles vêm. E a atividade consistia em localizar no mapa o local onde cada um deles morava e pintar. Essa atividade eles fizeram em dupla. E aí o que foi interessante é que no final, se a gente observar o mapa, a gente já tem ali uma imagem, né, que vai ajudar a compor esse imaginário deles, né, vai ser mais uma informação, né, diferente, que vai ajudar a diversificar esse imaginário deles. E aí, ao final dessa atividade, eu pedi para eles refletirem. Falei, ó, lá no início do trimestre, vocês me disseram, né, que as pessoas que falam francês moram na França, né, gostam de passear em locais turísticos, etc. E agora? Vocês têm alguma reflexão? Vocês mudaram de pensamento? E aí eles falaram, professor, um aluno falou, professora, percebi que tem mais falantes de francês na África, tem mais lugares onde se fala francês na África do que na Europa, né? E aí, a partir dessa interação, Joana, você pode passar, por favor? A partir dessa interação, eu puxei um daqueles jovens que aparecia lá no exercício anterior, e africano, aproveitando esse comentário, né, de um aluno, para observar mais de perto, para propor a descoberta mais de perto da vida de um jovem, né, falante de francês, fora daqueles estereótipos que eles tinham em mente. E aí, nesse exercício, eu iniciei tentando trabalhar também com as representações. Então, antes de ler qualquer coisa sobre ele, a primeira atividade que foi feita foi uma observação de algumas imagens, essas fotos que vocês veem na tela. Esse menino é o Dudu, o nome dele. Ele é camaronês, na época ele tinha 11 anos, a idade dos alunos, né, que estavam participando do projeto aqui no Brasil. E aí eu pedi que eles só observassem essa imagem e descrevesse o menino, né? Imaginasse como era a vida dele, a família, o que ele gostava de fazer, etc.
como é que ele estava, como eles imaginavam que era a vida desse jovem. E eles foram fazendo essas descrições que a gente compartilhou depois. Eles imaginaram um menino africano, de mais ou menos 11 anos, imaginaram um menino alegre. Alguns insistiram assim, numa narrativa de que ele seria um menino pobre e que teria enriquecido de alguma forma. Bom, aí após isso, né, a gente já com essas representações, eu passei para a atividade seguinte. Joana, você pode passar? Que foi, então, descobrir a vida do Dudu, tá? Desse jovenzinho. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi acessar os perfis dele nas redes sociais. Ele é como é que fala agora? Produtor de... Ai, fugiu a palavra. Ele é Produtor de Conteúdo, né? Isso, obrigada. Isso, de conteúdo. Isso aí, ele é um produtor de conteúdo, né? Então, ele com o tio dele faz ainda, né? Ele faz vídeos curtinhos com cenas engraçadas no contexto, né, onde ele mora e publica. E ele passou a ser conhecido nesse universo francófono por conta do sucesso, né, desses vídeos que ele faz. Ele é bastante engraçado e tal, faz uns vídeos bem curtinhos. E aí foi interessante, a gente passou uma aula acessando os perfis dele, eu pedi que eles identificassem o nome, a idade, onde ele morava, como é que era a família, que eles observassem curiosidades. A gente viu alguns vídeos deles também, né? Então, nesse dia eu pedi que eles levassem um telefone para a escola e quem tivesse internet, né, acessasse e compartilhasse. Eles sentaram em dupla, foram vendo, acessando. E a gente foi descobrindo um pouco de quem era, né, o Dudu, do que ele falava ali nos perfis dele. E a gente foi descobrindo, né, que ele é um camaronês, que ele é um produtor de conteúdo digital. Ele falou um pouco da família, parece a mãe, muitos irmãos, o tio, né? Quando eu fiz a seleção das imagens para a descrição naquela atividade anterior, eu fiquei muito preocupada em tentar escolher uma imagem que mostrasse uma visão positiva, né? Com um receio muito grande de iniciar atividade, talvez, não sei, promovendo assim uma leitura na qual esse menino negro africano fosse visto como um menino em situação difícil, pobre, né? E isso muito com base em discussões, inclusive em uma das atividades aqui do MEND, né, que a gente falou sobre decolonialidade, acho que foi naquele evento sobre decolonialidade no ano passado. E aí uma das questões que surgiram foi como abordar, né, questões tão pesadas, por exemplo, como racismo, violências, né? Como falar dessas questões que são produzidas pela colonialidade de uma maneira que não seja também tão pesada, né? Porque às vezes para o aluno pode ser reviver uma situação de violência. Né? E uma das questões que foi comentada, acho que pela Luciana até, que está aqui participando, que também tem uma pesquisa sobre decolonialidade, e que me ajudou muito aqui também, foi a ideia de que um caminho seria a gente mostrar esses corpos, né, pretos, digamos aqui nesse caso, né, que são invisibilizados, essas vozes, né, modo de ser, modo de se expressar, modo de viver, que são apagados, mas de uma maneira também positiva. Né? Então, a ideia aqui com essa atividade foi muito baseada nessa compreensão também, né, de que é preciso mostrar o protagonismo, né, colocar esse grupo, né, social como protagonista também dentro de uma perspectiva positiva, né? Então ali eles viram um garoto da idade deles, né, que mora na África, que a gente costuma pensar como lugar de miséria, né, de pobreza, não que não exista, né? Mas isso não dá para cair na generalização, né? Então a gente vê que é um garoto também inteligente, que também produz
né, informação, que também se coloca ali como um comunicador, né, que também promove reflexões, talvez a partir da presença dele, a partir da atuação dele. Então, a ideia foi atuar de uma maneira positiva na construção dessa imagem sobre esse grupo social. Pode passar, Joana, por favor. Joana? Passou 2 vezes? Não, né? E aí, a partir disso, né, a partir da interação com relação à vida do Dudu, eu percebi que ficou uma lacuna sobre o contexto também, né, de onde ele vem, né, a história, porque parecia assim, Camarões muito longe, lá na África, não tem nada a ver com a gente. E daí eu propus uma leitura, uma atividade de leitura, com algumas informações mais gerais sobre Camarões. E nesse texto, né, que está aí na tela, a gente vê mais ou menos onde fica localizado, vê as línguas que são faladas, né? Aparece aqui no quadrinho as línguas oficiais, francês e inglês, e as línguas que foi colocado aqui como nacionais, né? Que são as línguas locais. Tem uma diversidade gigantesca, né, das línguas dos povos, né? Dos povos, né, que compõem. E no texto em si vem falando um pouco também, né, da diversidade dos grupos que compõem a população, das religiões, do processo de colonização, né? Camarões foi colonizado pela Alemanha, depois pela França, Reino Unido. A independência é muito recente, né, na década de 60. Então a gente foi fazendo essa leitura a partir de algumas atividades de compreensão leitora, que depois está disponível também lá na tese, depois que quiser olhar. E fazendo algumas comparações com o Brasil, né? Por exemplo, o processo de colonização, o impacto disso, essa questão, né, da língua oficial e das línguas locais, a diversidade, né, em termos de modos de viver, por exemplo, de ver o mundo, né, as religiões, existem religiões também que podem ser comparadas às afro-brasileiras, né? Que, por exemplo, tem entidades relacionadas à natureza, né, movimentos da natureza, e que se aproximam, né, de alguma forma. Joana, você pode passar? Bom, após essa atividade, com o Dudu, né, esse menino camaronês, a gente passou para uma outra para fazer um contraste, tá? Antes de eu falar dessa atividade que está aí na tela, eu só queria reforçar que durante a interação, né, sobre a atividade anterior, apesar de eu perceber que o grupo, né, refletia sobre essa diversidade, era muito frequente também um discurso assim, é um menino africano pobre que ficou rico fazendo vídeo no Instagram, né, produzindo conteúdo digital. Isso assemelha um pouco aquele discurso, né, do negro que nasce em situação difícil, que ele só consegue sair dela por conta de um evento assim, excepcional, né? Como a gente vê, por exemplo, como exemplo, né, muito frequente a questão dos jogadores de futebol, né? E aí, para tentar contrastar isso, né, e mostrar tentar trazer reflexões sobre a existência, né, de situações de vulnerabilidade social, por exemplo, né, de situações de desigualdades, de violências existentes em países considerados de primeiro mundo, desenvolvidos, eu pensei nessa atividade aqui, junto com uma outra colega, né, que atuava também no 6º ano na época, de tentar trazer fotos de pessoas não pretas, né, e com a pele um pouco mais clara, tentando ver se haveria alguma coisa, né, alguma reflexão. E aí, essa atividade
a gente fez a mesma coisa daquela anterior com o Dudu. Eles tinham que observar e descrever esses jovens, imaginar a vida deles e tudo mais. Então, em geral, as imagens A e B, eles descreveram como pessoas felizes, de classe média, com uma vida confortável. A imagem C e D, eles associaram a contextos de guerra. Associaram muito assim a Alemanha, a França, Segunda Guerra. Alguns na imagem C pensaram no Brasil também, na América Latina. Tá? E aí depois disso a gente passou para a leitura dos textos, que está na página seguinte, Joana, por favor. A gente leu os textos, eu botei só 2 aqui como exemplo, tá? Então, o primeiro texto, a gente descobre ali, né, quando eles foram lendo, eles foram descobrindo que se tratava de uma menina vivendo em uma casa de acolhimento, né, porque ela tinha sofrido violência na família, estava em uma situação, né, de dependência química, de maus tratos na família, etc., e que se encontrava em situação de vulnerabilidade social no Canadá. E na outra imagem, uma reportagem sobre o crescimento do número de crianças em situação de rua na França. Então, essa reportagem de 2022 mostrava ali um aumento enorme, assim, né, assustador, do número de crianças em situação de rua na França. Essa atividade, ela foi muito impactante para a turma. Eu percebi que ela impactou muito porque os participantes ficaram chocados em descobrir, né, esse tipo de situação no Canadá e na França, envolvendo ali imagens, né, de crianças brancas e deixa eu ver. Ai, meu Deus, perdi o que eu ia falar. E aí a gente passou por algumas reflexões, né? Quando a gente terminou as leituras, né, e compartilhou, eles expressaram coisas de tipo, eu nunca imaginei que na França tivessem crianças em situação de rua. Para mim, na França, a maior parte das pessoas vivia numa situação confortável. Né? E naquela reportagem ali mostrava uma situação bastante crítica. Né? E aí eu acho que isso abriu um pouco a percepção deles para existências de grupos também, situações, né, que são resultado, muitas vezes, de uma lógica colonialista, mesmo em países do norte, né, do norte, né, geográfico. Então, ali eles começam a perceber que França, Canadá, Estados Unidos não são locais perfeitos, né, como muitas vezes a gente quer construir, como muitas vezes é vendido para gente, né, em filmes, aquela coisa do sonho americano, né, e etc. Que no caso a gente refletiu mais no contexto francófono, né, mas eu acho que ele cabe para qualquer né, grupo social relacionado às línguas que a gente vai ensinar. Bom, vou passar, Joana, você pode passar para a próxima página? E aí a reflexão que ficou foi a seguinte, né, o que me tocou muito essa atividade me impactou muito também, porque eu fiquei pensando, por que ver pessoas brancas em situação de vulnerabilidade social chocou tanto? E por que ver negras, né, pobres, em situação de pobreza, não choca, né? Por que isso, né? De onde vem isso? De onde vem esse pensamento? E aí, com a ajuda, né, das leituras, né, das pessoas, né, das professoras que leram, né, o projeto, a gente foi vendo que existia ali também um pensamento bastante racista, né? Que o racismo está enraizado nessas nossas representações, porque talvez seja aceitável, né, ver, né, assim, ver uma pessoa preta em uma situação de dificuldade, ela não choca, né? É normal. Agora, uma pessoa branca, ela pode chocar um pouco, né? Então, não só essa questão, tá? Essa aqui é uma delas, mas em outros momentos isso vai aparecendo nas falas deles também, a partir das atividades que a gente foi desenvolvendo. Vou terminar. Joana, você pode passar? Bom, depois dessa sequência, né, sobre o universo francófono,
Uma outra atividade que a gente fez foi, de fato, trocar mensagens com adolescentes falantes de francês, que era a ideia inicial do projeto. Só que, infelizmente, não foi possível, né, por conta de dificuldade de calendário e uma série de outras questões que impediram. E aí, no finalzinho do trimestre, no qual eu estava desenvolvendo a pesquisa, eu recebi finalmente as cartas, né? Na verdade, elas foram digitadas pela professora, de alguns estudantes que estavam também no 6º ano em uma escola na Guadalupe, né? Na cidade de Saint-François, na Guadalupe, na região caribenha, um território que foi colonizado pela França, hoje ainda faz parte administrativamente da França, mas tem um histórico parecido com o nosso, né? Africanos, né, foram levados escravizados para lá, tem uma diversidade grande linguística, culturalmente, né, é bastante diverso, né, se a gente for pensar com relação à França chamada metropolitana, né, França europeia. E aí eles escreveram a cartinha se apresentando, falando da rotina deles, da escola, da família, mandaram fotos também, né, que foi bastante interessante, e foi a atividade que os alunos aqui relataram que mais gostaram, né, eles ficaram muito, muito empolgados em ler as cartas. Eu praticamente não fiz muita mediação de leitura, porque, de fato, não havia muito tempo, mas eles conseguiram entender bastante, né, em autonomia, e no final a gente escreveu também uma carta respondendo nessas mensagens, enviamos para eles com algumas fotos também. Então essa atividade também ela foi muito impactante para os alunos, porque eles tiveram contatos, né, com pessoas que fogem totalmente aqueles padrões, né, aquelas representações estereotipadas que eles tinham no início, da idade deles, né, que tem muitas coisas em comum com eles, e ficou como uma experiência bastante significativa, né? Na hora de fazer a autoavaliação, muitos falaram que foi a atividade mais interessante, né, realizada ao longo do projeto. Joana, você pode passar? Nesse quadro, gente, eu coloquei um resumo de como eu abordei, né, essas cartas, tá? Só para vocês terem uma ideia do percurso. Então, a primeira etapa foi a leitura, né, em conjunto da carta, da professora, né, a professora de lá também escreveu uma carta para a turma daqui, e aí a gente deu essa carta em conjunto. Depois eu distribuí as cartas dos estudantes de lá para os estudantes daqui, então cada estudante daqui leu uma carta do estudante de lá. Depois, em outra aula, a gente fez a releitura mais dirigida das cartas, aí eu pedi para eles identificarem informações mais detalhadas, né, com relação a questões culturais que os guadalupenses apontavam, né, como, por exemplo, a rotina na escola, as atividades que eles fazem, as línguas, as origens deles, a idade, etc. E aí, após ler, cada estudante ia compartilhando essa informação, até que a gente teve assim, uma visão geral daquele estudante que escreveu para a gente. E aí, depois a gente começou a elaborar, né, a redigir cartas em francês para responder a esses jovens guadalupenses. A resposta a algumas perguntas foram feitas em português, porque não tinha condições de eles responderem em francês. Então, por exemplo, teve um estudante da Guadalupe que perguntou para explicar detalhadamente como era o carnaval aqui no Rio. E aí, uma estudante brasileira respondeu em português e foi enviada assim, né, com a intenção de que eles também tenham contato com a língua, né, que a gente usa aqui. E um dia a gente tirou também para fazer fotos, né, fazer algumas fotos para enviar a eles. E no ano passado, eu enviei essas cartas para a professora de lá, né, encaminhar para a turma. E a gente está vendo se dá para continuar o projeto, né? Infelizmente não, né? A professora ela se afastou, né, por questões pessoais da escola, então nesse momento está um pouquinho parado esse projeto. Para terminar, gente, último slide, Joana, por favor. O que eu aprendi com isso tudo, né, gente? Aqui eu mostrei uma parte, né, das atividades, tentei mostrar
algumas atividades variadas, mas o que eu aprendi, assim, que ficou, né, que me marcou, foi de entender que essas representações estereotipadas, né, de base colonialista, que envolve aí o racismo muito presente, elas foram sendo complexificadas. Como? Foram sendo, assim, não totalmente desconstruídas, mas elas foram sendo contrastadas com as provocações que eram feitas nas aulas, a partir do momento que a gente evidenciava esses estereótipos e comparava com outras realidades. Tá? Então, eu diria que elas foram se complexificando. No entanto, esse processo ele foi marcado por muita negociação. Né? Foi necessário insistir bastante, foi necessário assim, dialogar de diferentes maneiras, propor diferentes modos de pensar, porque essas representações estereotipadas, colonialistas, elas estão muito enraizadas no nosso imaginário, no nosso pensamento. Então, elas não somem totalmente do nosso imaginário, né? Não somem totalmente dos nossos pensamentos. Elas oscilam, né? Tinha hora que eles reforçavam um pensamento mais estereotipado, e tinha horas que não, que eles mostravam, né, assim, um outro lado, né, um lado mais diverso. Então, ficava nessa oscilação, né? A abordagem intercultural crítica e decolonial, acho que ela precisa ganhar força, né, nas nossas aulas de línguas, porque elas têm um potencial para ajudar a ressignificar essas representações. No final, no momento da autoavaliação, muitos falaram, né, que expandiram, né, o conhecimento, né, sobre o universo social e cultural desses grupos sociais que utilizam o francês. E eu identifiquei também que eu também tenho, né, lacunas na minha formação e também representações estereotipadas, preconceituosas, porque são questões inconscientes, né? A gente estuda, teoriza, aplica, mas são questões profundas do nosso inconsciente. Porque eu achava, assim, que eu fazendo essas atividades, eles iam desconstruir aquela representação estereotipada e iam substituir pela informação nova, né? Aquela coisa do aprendizado linear. Só que não é assim, né? Na prática, o que se evidenciou, né? É uma interação de constante negociação, né? Então, a gente conversa, né, debate, faz, né, uma proposta crítica, mas fica no movimento de vai e volta, né? Ele fica oscilando, né, entre aquele pensamento estereotipado, preconceituoso, e a informação nova, a reflexão nova, o pensamento crítico. Então, o que eu aprendi foi isso, né, que é bem processual, que exige, né, muito investimento, exige bastante investimento, porque precisa ser muito reforçado, né? Essas representações estereotipadas, elas também são muito reforçadas, né? A gente vê toda hora em propaganda, em livro, em filme, né? As pessoas compartilhando, em geral, né, o tipo de pensamento. Então, essa proposta, né, decolonial, intercultural crítica, ela precisa ser, acho que, intensificada, né, nas escolas. E eu acho que a aula de língua é uma grande oportunidade para isso. Bom, Joana, você pode passar, eu vou mostrar só as referências que eu mencionei aqui, tá, gente? Porque não dá para colocar tudo. E o último slide, pode botar, Joana? Um agradecimento, e eu deixei também meu e-mail, né, caso vocês queiram ter acesso à tese, né, porque nela tem tudo descrito, tá? Eu tenho um capítulo com os materiais completos, onde eu descrevo tudo que eu fiz e faço reflexões sobre a interação em sala de aula, sobre o que foi legal, o que não foi, né, e caso vocês queiram, eu posso mandar, tá? Se alguém se interessar, porque nesse momento ela está no prelo, né? Ainda vai ser publicada. Eu acredito que em breve, tá? Já mandei a versão final, mas ainda não foi publicada, tá bom? Então, se alguém quiser agora, eu já mando por e-mail, tá bom? É isso, gente. Vamos parar de compartilhar para ver
para ver se a gente consegue se ver, né? E abrir para as perguntas. Obrigada pela atenção de vocês. Uma pena não ter... Acho que Joana caiu agora. Mas acho que não, Joana tá aí, eu tô Não? aqui também. Aí apareceu a mensagem, Joana saiu. Acho que parou de compartilhar. Parou de compartilhar. Ah, tá. Agora, vocês me veem? Não, Não. Gente! Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu já tinha dito na defesa, eu assisti a defesa da Helena, já disse que quero a tese, quero ler, estou ansiosa por esse momento. E não sei se alguém quer falar, eu tenho um pequeno comentário para falar. Hoje de manhã eu participei de um congresso e a mesa falava exatamente sobre decolonialidade, e uma das professoras, que é do Acre, se eu não me engano, acho que é do Acre, sim, ela falou do projeto que ela faz de interculturalidade, mas no ensino de espanhol, e ela falou uma coisa que eu acho que dialoga com o projeto MELI, que é a questão política do ensinar, né? Não, eu acho que a gente aqui parte do pressuposto da pedagogia crítica e da linguística aplicada à crítica, e elaborar, pensar um material didático é político, né? Quando a gente elabora um material didático, a gente está colocando ali um viés político. Então, a escolha de uma imagem, como a Helena mostrou, né, a escolha do Odudu, a escolha das imagens que representavam o Odudu, gerou reflexão para a Helena, para que ela pudesse elaborar esse material. Houve uma quebra de expectativa ali, né, com a interação com os alunos, mas ainda assim a questão política estava dada. Então, a partir dessa interação, houve essa reconstrução também da prática docente, né? De se entender também como docente e se entender dentro dessa construção colonial, né? Do que está posto. E a gente, por mais que teorize, por mais que esteja dentro de sala de aula, é preciso que a gente fique se repensando o tempo inteiro. Então, esse ponto que a Helena abordou me remeteu a hoje de manhã e me remete diariamente enquanto professora. Acho que é isso. Agora passo a palavra, se alguém mais quiser. Eu não estou conseguindo ler. Acho que a Luciana botou uma pergunta. Luciana fez uma pergunta, Helena. A perspectiva intercultural crítica é necessariamente decolonial? Eu acho que, dentro da trajetória de leitura que eu fiz, eu percebo que ela começa dentro de uma proposta crítica, né? E a Vera Candor vai falar de uma educação crítica, então tem exatamente esse entendimento que a Joana falou, né? Do lado político, né? Do ato de educar, dentro da perspectiva crítica. Mas eu acho que com o avanço das discussões sobre decolonialidade, vai se intercalando. Então, os últimos textos da Catherine Walsh, por exemplo, ela já junta os dois. Tá? Então, parece que o discurso ele vai se alinhando, né? Então, quando chega mais lá para 2012, a partir de 2012, parece que os textos já tem mais uma pegada decolonial. Quando se fala em interculturalidade crítica, já é difícil separar do pensamento decolonial, porque elas vão falar também nesse projeto, nessa proposta de um projeto de dar vozes aos grupos minorizados, de fazer uma espécie de giro, né? Eu acho que
a decolonialidade, ela revisa, né, a história com mais profundidade, né? Eu acho que elas são complementares, não diria que seria a mesma coisa, mas elas se misturam, dialogam muito, né? Uma e outra. Não sei se eu respondi, Luciana. Sim. É interessante ler, né, se vocês tiverem interesse, os textos da Catherine Washington, onde ela já fala dos dois, né? Ela fala de educação, educação intercultural crítica e educação colonial. Ela não junta, né, na verdade, mas ela vai entrelaçando, né? Vai entrelaçando esses dois. E os textos da Vera Kandô, que são um pouco anteriores, mas acho que já tinha esse pensamento, apesar de não ser nomeado, já tinha uma reflexão ali decolonial também. Estão todos muito silenciosos. Eu estou processando. Eu tinha até feito um comentário, né? Assim, quanto aprendizado. Muito obrigada, Helena, porque eu confesso que por mais que eu tente, eu tenho muita dificuldade de fazer essa seleção, né? Isso que você falou de como representar. Eu acho que principalmente porque eu não me sinto no lugar de fala, né? Eu, uma mulher branca, padrão, classe média, falando de pessoas pretas. Então, eu tento, sim, trabalhar essa perspectiva crítica com os meus alunos, mas é sempre quando eu entro nessa questão de o que escolher, do como escolher, é sempre uma questão para mim, que eu fico aqui, olha, a Helena apareceu. Finalmente. E já travou, para mim, pelo menos, já travou de novo. Mas pelo menos ela apareceu. Então, assim, é sempre é um trabalho de reflexão meu mesmo, sabe? Né? Assim, de como selecionar, de como fazer diferente, ainda mais no CAP, onde a gente produz o nosso próprio material o tempo inteiro. Então, foi muito gratificante olhar e aprender um pouco com você, né? Assim, entender, a partir da sua perspectiva, como que eu posso melhorar a minha. Então, muito obrigada. E legal, isso é interessante, né? Mas eu acho que qualquer pessoa pode falar, né? Eu acho sobre essa, pode, né? Falar acho que a gente precisa, inclusive, né? Não é só poder, é questão de precisar mesmo. E eu tento sempre que eu posso, sempre que eu consigo encaixar, eu acho que essas grandes temáticas, né? Eu trago isso para a sala de aula, mas eu acho que não é fácil, porque a gente foi formado nessa visão, né, eurocentrada, né, racista. Então, para mim, também não é fácil. Quem assistiu a minha defesa, por exemplo, não sei se vai lembrar, né, teve o comentário de uma das professoras, né, que falou assim, você tem que entrar mais com o pé na porta, porque na escrita da tese, eu não, em momento nenhum falei sobre racismo, apesar de ter várias evidências, né, parecia que olha como eu reproduzi também, invisibilizei aquelas situações de racismo que apareciam ali, né? Então, foi a partir da leitura delas também que eu enxerguei algumas questões, né? Apesar de estar tentando, né, mudar, né, a minha prática, né? Então, não é uma coisa fácil. Acho que a nossa formação, ela né, a gente tem uma formação de base colonialista, não é fácil refazer, né, assim, né, ressignificar e colocar isso em prática, né? E colocar isso em prática. Uma das coisas que eu tinha em mente, né, que eu queria fazer no doutorado era isso. Como fazer isso, né? Porque a gente estuda, a gente reflete, mas como fazer isso, né, em sala de aula? Então, era uma coisa que eu queria muito fazer no doutorado, né? Por isso a proposta de ter a intervenção na minha sala de aula, né? Para tentar pensar isso. E foi interessante porque, como a Jana falou, eu refleti muito sobre mim também, né? Eu aprendi assim, sobre a minha formação, né? Sobre os preconceitos que eu também tenho,
né, que vem dessa formação, né, sobre as coisas que às vezes eu não vejo. Né? Então, é nessa interação que a gente aprende também, né? Por isso que a pesquisação, ela tem justamente essa proposta, né? De ter um movimento assim, em espiral, né? A gente começa lá embaixo, pequenininha, vai crescendo, crescendo, crescendo. Conforme a gente vai interagindo, esse conhecimento vai se expandindo. Então, talvez hoje, algumas coisas eu fizesse diferentes, né? Com relação ao que fiz naquela época. Aquilo foi o que eu pude fazer naquele momento, né? Com base nas orientações teóricas que eu tinha. Mas eu acho que hoje talvez eu fizesse algumas coisas diferentes. Né? Então, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Por isso a importância de compartilhar também, porque vocês trazem outros olhares também, né? Acho que essa conversa é muito importante. Inclusive, não sei se eu falei, mas aquela atividade da descrição, né, das imagens, eu fiz com base em uma das oficinas aqui do MENE, de um colega que compartilhou uma atividade aqui, e aquilo me deu um estalo, né, para tentar trabalhar as representações a partir da descrição. Né? Então, é interessante como a gente, né, também é importante, né, esse compartilhar, né, das nossas práticas também. A Luciana levantou a mão. Boa noite. Agora sim, né? Boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando nessa questão da partilha, né? Quando a colega fala da questão do lugar de fala. Eu sigo, não sei se todo mundo aqui conhece a Rita Von Hunt, mas eu vi uma fala do Guilherme Terreri, né? Como Guilherme, não como Rita. E achei muito interessante quando ele fala dessa questão do lugar de fala, porque havia toda uma polêmica, né, em torno do livro da Djamila, e aí e me ajudou muito a entender esse sentido, né, pelo menos o sentido que eu acho interessante a gente incorporar para lugar de fala, que é justamente ele aponta o seguinte, que o lugar de fala não é um dado proibitivo, ele não é um lugar proibitivo. Então, por você ser uma mulher branca, de classe média, isso te proíbe ou te impede de falar. O lugar de fala é um lugar analítico. Então, na verdade, é para entender que você vai falar, sim, você vai falar sobre racismo, vai falar sobre qualquer outra questão, a partir do seu lugar de mulher branca, cis, se for o caso, classe média, de onde você mora, né? Mas é que a gente está, porque ele falou assim, é muito perigoso essa ideia da gente entender o lugar de fala como dado proibitivo. Ele fala até que a Djamila foi mal interpretada, né, nesse sentido. Mas é justamente o contrário, entender que todo mundo fala e fala a partir de um lugar. E esse é o seu, né? E eu estou compartilhando isso aqui também porque, num determinado momento da minha pesquisa, eu também entrevistei docentes, né? E alguns falaram disso, não, mas eu não me sinto à vontade para abordar essa questão da educação antirracista, porque eu sou, né, uma mulher branca, da Ilha do Governador, classe média, sempre estudei em escolas particulares. Não, vai falar justamente a partir desse lugar aí, né? Então, só para dividir um pouquinho. Tem um vídeo, é um vídeo do Guilherme Terreri que ele fala sobre, se colocar lá, Guilherme Terreri, lugar de fala, eu achei bem assim didático, sabe? Para mim, me ajudou muito. Obrigada, Luciana. Mas é exatamente isso, né? Eu falei, eu não deixo de falar, eu não vou nunca deixar de falar. Eu gosto de trazer todas essas questões que são ditas polêmicas, né, por algumas pessoas, mas eu não considero polêmicas, na verdade eu considero necessárias, que são obrigatórias, da gente falar justamente sobre racismo, sobre qualquer tipo de preconceito, na verdade, sobre feminismo, sobre o que tem ocorrido muito em uma das minhas turmas esse ano, que é capacitismo. Então, assim, eu nunca vou deixar de falar sobre isso, e trazer isso para as minhas aulas. Mas a fala da Helena me ajudou a refletir, né? E me sentir mais confortável de como refletir e como pensar a minha prática. Eu acho que foi mais isso, né? Assim, a partir do momento em que ela mostrou o percurso que ela fez, falei, é verdade, né? Eu também posso fazer assim. Eu acho que foi mais nesse sentido, mas muito obrigada.
Não sei se mais alguém. Se mais alguém quer falar? A Maria falou no chat que está todo mundo tímido, estamos tímidos. Tímido, nada. Eu Sem fiquei timidez. curiosa, Helena, para saber um pouco como é que foi esse processo de contato com os alunos para essa atividade lá com os alunos de Guadalupe. Como é que foi esse contato com a professora de lá? Assim, só um pouquinho mais de detalhes. Fiquei curiosa mesmo, como é que foi esse processo de aproximação com eles, com a professora, com a turma. Então, essa professora eu conheci através de uma amiga. Não sei se vocês conhecem a Carol Porpino. Ela é professora de francês, tem uma página chamada Francês Decolonial. Ela já esteve aqui numa das oficinas. Ela morou lá, né, em Guadalupe. Então, ela participou de um projeto, daquele programa de assistente de línguas. Para quem não é do francês, é um programa que o Ministério da Educação contrata temporariamente, né, a galera de graduação, para ensinar a sua língua nos territórios, assim, na França, né, na europeia, nos territórios franceses. E Carol, ela foi ensinar português lá na Guadalupe. Então, ela conheceu, né, professores lá e tal. E aí eu perguntei a ela se ela poderia me colocar em contato com alguém. Aí eu cheguei nessa professora, Madame Jazauan, e ela é uma professora de francês lá, né? É super simpática, a gente conversou bastante, né? Antes, eu expliquei a proposta do projeto, ela gostou. E aí ela pediu para eu fazer um vídeo me apresentando para a turma, né? Para os alunos, falando um pouco, conversando um pouco com eles, né? Então eu gravei esse vídeo, mandei e me apresentei, falei da proposta, falei de onde eu era, dos alunos e tal. E aí depois ela propôs que os alunos dela escrevessem essas cartas, né? Esses textos, né, que ela digitou, ficou em formato de carta, estou chamando de carta. Mas foi enviado, né, eletronicamente. Eu imprimi, né, quando eu fiz a atividade de sala, eu imprimi como se fosse carta mesmo, porque eu queria que eles tivessem aquela sensação, né, de receber uma mensagem, né, de receber a carta e de ter a surpresa de ler aquela mensagem. Então, foi mais ou menos assim o contato, Luciana. Aí eles ficaram esperando ansiosamente a resposta, né? Só que tem uns problemas de calendário, né? Então, quando a gente estava terminando, né, o ano escolar aqui, eles estavam voltando lá. Estavam voltando. Então, aquela turma já tinha virado de ano, tinha mudado de professor. Então, tem esses probleminhas. Ainda assim, eu consegui enviar as respostas, eles leram, mas eu não consegui retomar o contato depois, né? Porque essa professora, ela se afastou, né, da sala de aula e ela também não estaria mais com essa turma, né? Então, eu estou vendo se eu consigo retomar, né, o contato com a mesma turma, porque seria interessante dar sequência, né? Mas não sei se vai rolar. Obrigada, Helena. Mais alguém, gente? Lá no início, Helena, da sua apresentação, acho não, com certeza, foi a primeira atividade que você propôs para os alunos, a atividade de conscientização, talvez, né, de tomada de consciência de pluralidades de cultura dentro de territórios diversos. Aquela primeira atividade foi um quiz, correto? Foi. Antes de você propor esse quiz, houve alguma conversa? Houve algum material anterior? Como foi introduzido esse quiz? Então, essa foi a última etapa, né, dessa sequência que eu chamei de sensibilização à diversidade local ali na turma,
na cidade, né, e no país. Então, a gente fez uma conversa sobre o que seria diversidade primeiro, né? Conversou, perguntei a eles o que eles entendiam por diversidade, quais tipos de diversidade, eles foram falando vários, né? De gênero, de classe social, de etnia e etc. E eu fui colocando no quadro, né? O CAP, né, nessa época, acho que até agora, né? Como a gente mudou de prédio, não tem projetores, né? Então, o quadro, ele foi assim, uma ferramenta, mas que eu gosto bastante, tá, gente? Eu gosto muito do quadro também. Eu acho que é como é que eu vou falar? Uma tecnologia de compartilhamento mesmo, né? A partir do momento que a gente coloca ali, né, um conjunto de informações, ele está compartilhado, né, com o grupo. Então, eu fui colocando tudo que eles falavam no quadro, e dali a gente ia visualizando, né? Ia visualizando tudo que eles falavam sobre diversidade. Aí, em seguida, eu fiz uma outra dinâmica com eles. Poderia super ser feita assim, na internet, né, com projetor, que é criar uma nuvem de palavras. Só que como eu não tinha nada disso, eu fiz brincando, né, com eles, assim, com uma caixinha de sapatos. Eles colocavam algumas palavras sobre a vida deles, né? Eu pedi para eles responderem perguntas com uma palavra sobre vários aspectos, eu vou lembrar tudo agora, mas assim, lugar onde mora, raça, sexualidade, etc. E aí eu ia colocando tudo isso no quadro, né? Depois a gente, sem nome, sem nada, né? Ninguém colocava nome, era só um bowl de palavras que eles colocavam na caixinha. Depois eu fui abrindo essa caixa e colocando no quadro, e dali a gente ia visualizando a diversidade na turma, né? E a partir do momento que aquilo ia sendo escrito no quadro, eles iam comentando também, né? E foi bem interessante, né? Porque eles ficaram, nossa, não sabia que a gente religião matriz africana aqui. Nossa, não sabia que tinha gente que fazia tal atividade, não sei o quê. Então, ali deu para ter uma noção, né, da ideia de uma diversidade assim, cultural, né? Dentro da própria turma. E aí, eu só tinha mais um tempo de aula para finalizar essa sessão, que foi quando eu resolvi fazer o quiz. Então, para o quiz em si, eu não fiz nada introdutório, né? Eu criei algumas perguntas que pudessem gerar reflexões naquele tempo que eu tinha, tá? Então, as reflexões, elas foram sendo introduzidas à medida que eles iam respondendo, a partir de uma conversa mesmo, da oralidade mesmo. Sim. É interessante pensar isso quando a gente pensa em elaboração de material didático, né? Porque a sensação que eu tenho é de que a gente tem sempre uma preocupação em fazer algo muito grandioso ou diferenciado, e às vezes a gente não tem acesso à tecnologia, como, por exemplo, muitas vezes no CAP a gente não tem, né? No CAP da UERJ a gente não tem. Então, a gente recorrer a tecnologias outras, porque o quadro, a caneta, a caixa de sapato e um pedaço de papel são tecnologias, são estratégias que a gente pode utilizar para elaborar materiais didáticos diversos, até mesmo com uma proposta diferente, né? Então, é bacana pensar isso e você trazer isso para cá, para a gente, porque como a gente está falando de elaboração de material didático, às vezes a impressão que se tem é de que, para eu preparar uma aula, eu preciso de, sei lá, recursos interativos, preciso ter um computador, preciso de um projetor, preciso de um quadro interativo ou algo do gênero, e, na verdade, a gente tem outras tecnologias a nosso serviço e a gente deixa de lado. Então, acho que isso também é uma reflexão importante quando a gente está falando de elaboração de material didático.
Não sei se mais alguém quer falar. Posso fazer só um último comentário sobre quiz? Não sei, vou pensar. Eu nunca tinha feito assim quiz, né, com eles, assim, na educação básica. E eu achei muito interessante porque, gente, como é potente você colocar uma pergunta. É muito interessante porque assim, eles estavam organizados em grupo, eles tinham a pergunta, eles tinham que pensar naquela pergunta. Então eu não fiquei enchendo eles de informação. Eles tinham que fazer um exercício de recuperar informações, de associar coisas que eles já tinham estudado sobre a história do Brasil. Eles estavam entendendo que naquele jogo tinha uma proposta assim de questionar, né, padrões hegemônicos. Não que isso tenha sido dito, mas eles estavam percebendo pela condução e pela própria pergunta, né? Pela própria forma como a pergunta era formulada. E a partir de uma pergunta se gerou muitas reflexões. Eu fiquei pensando, nossa, como é potente a gente trabalhar com perguntas. Às vezes a gente quer dar muita informação, né? E nem sempre dá para se tem um tempo de construir uma reflexão em cima daquilo. E com a pergunta, né, você para e pensa, né, naquela pergunta e pensa no que você pode dar como resposta, o que você pode construir como conhecimento a partir daquela pergunta, né? Eu achei um processo bem interessante. E sendo um jogo, né, eles adoram. É isso, gente. Essa é a grande última oportunidade para quem quiser se colocar. Então, vamos encerrar aqui. Queria agradecer a presença de todos. Agradecer a Helena, que compartilhou com a gente um pedacinho da sua tese. Sugiro que leiam, porque eu ainda não li, gente, porque ela ainda não compartilhou comigo. Acho um crime, inclusive. Mas ela vai compartilhar. Mas pela apresentação da tese, pela apresentação de hoje, vocês podem ver que é um trabalho muito bom, acho importante, potente, sobretudo para quem tem interesse nessa área, né, de decolonialidade, de um ensino crítico, de uma construção de sujeitos críticos, quebrando um pouco esse padrão hegemônico no ensino de línguas adicionais. Então, agradecer a todos que estavam aqui, agradecer a Helena, agradecer mais uma vez a Sérgio,